Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, 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 oh. Olá, gente, tudo bem? Então, essa música que eu coloquei um pedacinho ali pra vocês, que eu tava cantando com a minha filha, o nome dela é Improvável. E eu coloquei justamente ela porque ela já tocou muito o meu coração, assim, eu creio que também tocará o coração de vocês. Fazia muito tempo que eu queria gravar esse vídeo, eu confesso pra vocês que foi bem difícil conseguir esse tempinho pra estar gravando. Vocês sabem, né, quando a gente é mãe, é dona de casa, a gente tem 1 milhão de tarefas e a gente acaba não conseguindo conciliar tudo, né? Embora a gente tenta, mas a gente acaba não conseguindo. Então, eu queria fazer um tempo que eu queria trazer uma palavra para vocês e hoje, graças a Deus, eu consegui trazer essa palavra. Espero que ela toque o coração de vocês. Eu gostaria de estar lendo hoje uma história bem conhecida da palavra de Deus, que eu creio que a maioria de vocês já conhece, que é a história de Ana, né? A Ana do Eucana. Então eu vou estar lendo 1 Samuel no capítulo 1. Eu vou estar começando a ler aqui na minha Bíblia. 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana, e o da outra, Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem de sua cidade de ano em ano adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana roga a Deus que lhe dê um filho, aqui no versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comer e beber em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios. Porém, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve a por embriagada, e disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. E aí Ana, no versículo 14, né? Ela vai responder Eli aqui, só um momento. Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes.
E disse ela: acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Olha só que palavra tremenda e maravilhosa. E diante dessa palavra, o que eu queria apresentar para vocês, que Ana foi uma mulher muito temente a Deus. Ana, aqui a gente olha, meu Deus, que mulher problemática, né? E o que Ana fez que realmente mudou a sua história para sempre? Mudou, a história dela ficou contada, né? Na Bíblia, até os dias de hoje, todo mundo conhece a história de Ana, de Eucana. E o que essa mulher fez de diferente, né? Qual foi as suas atitudes diante das circunstâncias que mudaram a vida dela? E o tema da minha mensagem de hoje é que Deus, Ele é o Deus de todas as estações. Esse é o tema da minha mensagem. Deus, Ele está presente em todos os momentos da nossa vida, mesmo aqueles mais difíceis que a gente acha que a gente está sozinho. Deus, Ele se importa com a gente, se importa com os nossos problemas, se importa com os nossos sonhos. E qual é a nossa posição de como ser humano diante de Deus? E eu destaquei aqui, até separei para vocês o significado dos nomes. Como é importante a gente saber o significado dos nomes. E o nome de Ana também é um nome hebraico, né? Ele nasceu do hebraico e ele significa graciosa, cheia de graça. E eu separei também o nome de Penina. Penina significa pedra preciosa. Samuel significa Deus. E Eucana significa eu o pedi ao Senhor. Nada acontece por acaso, nem mesmo o nosso nome, qual a gente é chamado, nada acontece por acaso diante de Deus, né? Cada pessoa tem um nome, um significado e um propósito para o qual foi chamado e foi escolhido. Então, aqui a gente percebe, né, o significado desses nomes. E olha só, eu separei aqui algumas características de Ana. E a primeira característica que ela fez a diferença na face da terra, foi que Ana era uma mulher temente a Deus. Ela estava passando por uma situação muito difícil, o sonho da vida dela era ser mãe. E ela não conseguia, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E naquela época não ter filhos deixava a mulher muito desvalorizada. Então o que aconteceu? Na época o marido ele podia ter mais esposas para ter filhos. Se a esposa não podia ter filho, ele podia ter outra mulher para gerar filhos. Então, Eucana era casado com Ana e Penina. Só que a palavra de Deus ali mostra que é bem clara que Eucana, ele amava Ana. Ele estava com a Penina somente porque ele precisava ter filhos, mas o amor dele verdadeiro era pela Ana. Então, ela não era uma mulher mal amada, muito pelo contrário. Ela era uma mulher amada pelo seu marido. Mas esse não era o sonho da vida dela. Claro que ela queria ser amada. Qual mulher não deseja isso, né? Mas a Ana, o sonho da vida dela era ser mãe. Ela queria um filho. Isso era a vida dela. E ela não conseguia aquilo que ela queria. Então isso deixava o coração dela triste, angustiado. Só que Ana era uma mulher temente a Deus. Então o que ela fez? Ela orou pelo seu sonho, né? A gente precisa, né, mulheres, homens, independente, a gente precisa temer a Deus. A partir do momento que a gente teme o Senhor, a nossa vida, mesmo diante das dificuldades, ela vai para frente. E a resposta, mesmo que demore, ela vem. Então, algo ali muito importante que mudou a história de Ana, porque ela era temente a Deus. Em Salmo 111, no versículo 10, ele fala assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Olha a importância da gente temer a Deus. A partir do momento que a gente teme a Deus, a nossa vida muda para sempre. Então, Ana, ela orou a Deus, ela orou pelo seu sonho. Mesmo ela estando ali triste, chocada com a situação, ela temeu a Deus.
A segunda característica de Ana foi a fidelidade dela para com Deus. Ana, ela fez um voto e ela falou que se o Senhor desse o filho que ela tanto queria, ela ia entregar ele na presença de Deus. Aquele filho seria dedicado para a obra de Deus. A fidelidade, ela é muito importante na nossa vida. Nós precisamos ser fiel a Deus. Deus, ele é fiel 24 horas por dia na nossa vida. Mesmo que não pareça, Deus é fiel. E nós também precisamos ser fiéis. Nós precisamos ser fiéis, aprender com a sua palavra, fazer aquilo que é correto diante de Deus. Em Salmo 15:1, que eu separei aqui para vocês, também fala assim, ó: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo nome? No teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica justiça e fala a verdade no seu coração. Ser fiel é ser uma pessoa íntegra, aquela que busca a verdade, que anda na verdade, que não aceita mentiras em hipótese alguma. Então, Ana, ela andava na verdade, ela era fiel a Deus e ela fez o seu voto com Deus e ela cumpriu o seu voto. E a outra característica que eu coloquei aqui é a perseverança. A perseverança, ela fez toda a diferença na vida de Ana. Mesmo as circunstâncias lhe provando o contrário, ela não desistiu. Ela foi fiel até o fim. Em Gálatas, no capítulo 6, o 9, também ele fala sobre a perseverança. Ele fala assim, ó: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ou seja, nós precisamos perseverar. A palavra de Deus fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Há vários versículos na palavra de Deus que falam a respeito da perseverança. Porque a gente sabe que a gente tem muitos dias maus, dias difíceis que a gente, já passou ou ainda vai passar. Mas a partir do momento que a gente decide perseverar em Deus, a gente consegue alcançar o nosso objetivo. Então, a perseverança, ela fez toda a diferença na vida de Ana. Ana estava lá chorando, ela estava com o coração dela desesperado e ela estava prostrada na presença de Deus. E olha como é interessante, esse texto me fez repensar muitas coisas na minha vida, qual eu já passei, algumas dificuldades. E assim eu comecei a refletir que muitas das vezes, das lutas que a gente passa, dos problemas que a gente enfrenta, muitas vezes nem as pessoas mais próximas estão do nosso lado, nem aquelas pessoas que nos amam, elas até estão do nosso lado, mas muitas vezes elas não compreendem a nossa dor, porque aquela dor é nossa, é a gente que tem que viver aquilo. Por alguma razão, nós precisamos passar por aquilo, e as pessoas que estão do nosso lado, muitas vezes elas não entendem. Um exemplo disso foi o próprio marido de Ana, Eucana. Ele viu ela chorando, arrasada, o que ele falou? Puxa, mulher, não te sou eu mais melhor do que 1000 filhos? Tipo assim, ele quis dizer, puxa, você tem um marido que te ama, que se dedica a você, o que mais que você quer, né? Então, ele pensou assim, puxa, ela não precisa mais nada. Mas no interior do coração de Ana, ela sabia que aquilo não bastava, que havia propósitos maiores na sua vida. E o propósito de ser mãe era um propósito divino, que precisava se cumprir na vida dela. Então ela não ficou satisfeita enquanto os propósitos de Deus não foram cumpridos na vida dela. E o que ela fez? Ela estava chorando na presença de Deus. Se tem algo mais importante na nossa vida que a gente pode fazer quando a gente está com uma situação difícil, é clamar a Deus, chorar na presença dEle. Muitas vezes não adianta a gente chorar para uma pessoa ou para outra, às vezes não resolve o nosso problema. A melhor coisa que a gente faz é entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e derramar o nosso coração diante de Deus. Falar, Deus, estou arrasada, eu não queria que isso acontecesse na minha vida e olha que isso está acontecendo. Então, Senhor, o que eu faço? Então, isso que Ana fez, ela se derramou na presença de Deus e ela foi lá no templo. O templo era o lugar, provavelmente, onde ela cultuava Deus, né? A igreja que ela frequentava, e ela foi lá e ela estava lá se derramando, chorando. E eu acredito que ela estava assim num dia muito desesperado, assim, muito triste. E aí chegou o servo de Deus lá e ele falou assim:
para de beber, né? Ele falou com outras palavras, mas ele disse, você está embriagada, chega de vinho. Tem a palavra ali, vou voltar ali para não confundir. Ele falou ali para Ana, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Mas aí ela respondeu, não, Senhor meu, eu não sou uma mulher atribulada, aliás, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Ou seja, ela falou, eu não estou embriagada, eu estou chorando na presença de Deus. A história de Ana foi mudada naquele momento. Deus ouviu as suas preces, ouviu o seu coração, porque Deus sempre ouve o nosso coração, por mais que a gente pense que não, mas Deus ouve o nosso coração. Eu quero contar para vocês um testemunho rápido que aconteceu na minha vida, quando eu desejei muito ter um filho também. Foi um momento assim difícil, eu não passei nada do que Ana passou aqui, nem se compara, mas assim, durante alguns anos eu desejei ter um filho e eu não tinha condições e eu queria esperar ter condições financeiras e ter uma vida mais estabilizada, então eu esperei algum tempo. E aí chegou um tempo na minha vida que eu falei assim, ó, Deus, eu quero ter um filho e se não for para ser agora, eu não quero mais. E eu estava decidida, era uma posição que eu tomei na minha vida. E aí conversei com meu esposo e a gente decidiu, né, que a gente ia tentar ter um filho. Mas aí começou a aparecer alguns problemas. Eu tinha problema de ovário policístico, então eu não podia engravidar, eu precisava fazer um tratamento. E eu confiei assim, eu orei e falei, Deus, se for na tua vontade, eu vou ter esse filho para tua honra e para tua glória, né? Eu queria glorificar o nome de Deus através dessa criança. Aí certo dia eu fui no culto e justamente naquele dia o pastor estava pregando sobre sonhos, sobre mulheres que desejavam engravidar, e ele falou que quem queria, né, uma oração especial que era para ir lá na frente. E eu fui assim com uma fé enorme no meu coração, falei assim, Deus, se for na tua vontade, eu quero esse filho. E aí eu fui lá na frente, o pastor orou assim, foi tremendo, eu senti que eu fui curado do ovário policístico, que passou algum tempo, algumas semanas, eu acredito, e até uma pessoa me perguntou, Jéssica, você já foi no médico para começar o teu tratamento, porque você quer engravidar e tal? Eu falei assim, olha, eu ainda não fui. Aí no meu pensamento eu pensei assim, não vai precisar desse tratamento, não vai precisar. Eu já fui curada, em nome de Jesus eu tomei posse dessa cura. Isso era final de março. Aí, isso foi em 2014. Passou aproximadamente um mês. Eu, de bobeira, fiz um teste de gravidez e descobri que estava grávida de um mês. Então, assim, foi tremendo, foi extraordinário. Era o tempo de Deus na nossa vida. Deus queria nos agraciar naquele momento. E o que aconteceu? Eu pensei assim, ai Deus, como eu sei que eu queria tanto engravidar, como eu sei que esse é meu sonho da minha vida, com certeza eu não vou passar mal, eu terei a melhor gravidez da minha vida, vai ser sucesso. Só que a gente se engana, né? Como a gente é ser humano e como a gente se engana, né? Eu posso falar para vocês, sem medo de errar aqui, que desde o meu primeiro mês de gravidez, bem ali no comecinho, não tanto no primeiro, a partir do segundo, terceiro mais ou menos, mas desde o início da gravidez, ali, o primeiro trimestre, até os 9 meses, eu passei mal todos os dias. Eu posso dizer que não foi uma gravidez fácil. E ainda assim, eu estava vivendo o improvável na minha vida, porque naquele momento eu tinha acabado de conseguir um contrato de trabalho que duraria mais ou menos uns 10 meses. Eu não tinha nem um ano de contrato de trabalho. Eu estava trabalhando em outra cidade. Eu precisava me deslocar cerca de 70, 80 quilômetros todos os dias. Então, assim, não foi fácil. Eu tive que, todos os dias, eu saía às 5h30 da manhã da minha casa e eu chegava 20 horas da noite. Então, assim,
Não foi fácil, foi um momento difícil. E tinha momentos que eu pensava, Deus, puxa vida, eu queria tanto um filho, e agora que situação complicada, tipo, não vou parar de passar mal, agora o bebê vai nascer, eu nem emprego tenho, como é que eu vou comprar as coisas para esse bebê? O que eu vou fazer? E eu lembro que a minha líder do grupo familiar, assim, uma mulher muito abençoada por Deus, ela falava assim para mim, Gê, não se preocupa, tipo, Deus está no controle. Se Ele te deu o milagre que era engravidar, Ele vai fazer todo o resto. Tu não precisa se preocupar. E eu comecei a acreditar nessa palavra todos os dias e eu passei a descansar em Deus. E o que eu fazia? Eu pensava assim, se for na vontade de Deus, Deus proverá. Essa criança será bênção nas nossas vidas. Deus proverá. E o que aconteceu? Resumindo a história, Deus proveu tudo o que a minha filha precisava. Tudo. Muitas coisas eu não precisei comprar, muitas coisas ela ganhou, ela foi assim tremendamente abençoada e hoje ela já tem 4 anos e ela continua sendo abençoada. Às vezes ela fala, mãe, eu queria tal brinquedo. Eu não costumo dar tudo que ela pede. A gente não pode dar tudo para os nossos filhos. A gente tem que ensinar o valor das coisas para eles. E às vezes eu falo, ai filha, se der a mãe compra. E às vezes justo naquele dia que eu passo numa determinada loja, tá pela metade do preço, assim, impressionante. Porque parece que Deus provê para ela, assim, é muito engraçado. Porque até hoje ela ganha muitas coisas, assim, e eu fico assim admirada o quanto a fidelidade de Deus tem sido presente nas nossas vidas e o quanto Ele tem nos honrado. E ela tem sido uma bênção tremenda nas nossas vidas. E voltando ali à história de Ana, Ana foi persistente, Ana não desistiu, Ana sabia que Deus tinha propósitos na vida dela, ela sabia que as dificuldades que ela estava passando teriam um final. E o que aconteceu? Deus se agradou do seu coração. Ela teve, né, o seu momento, ela foi fiel a Deus. E o que aconteceu? Aqui em 1 Samuel 20 fala assim, e sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, a qual chamou de Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. E como a gente não pode fazer um voto diante de Deus e não cumprir, então é melhor que a gente nem faça. Ana, ela foi sábia diante de Deus. Ela foi lá e entregou o seu filho. Ela foi lá, levou para o profeta no templo, né? E ele foi criado lá e ele cresceu na presença de Deus e se tornou um profeta. E foi o profeta que ungiu o rei Davi, né? Então, Samuel se tornou um homem de Deus conhecido também. Então, assim, olha o quanto Deus honrou a vida de Ana. Aí tu fala, mas Ana foi lá e entregou seu filho. Não, mas ela viu ele crescer, ela acompanhou. E o que aconteceu? Mais tarde, Ana teve outros filhos. Deus honrou ela. Então, assim, porque Ana não desistiu, então ela foi totalmente honrada por Deus. E eu quero fazer algumas perguntas para você. Que você reflita sobre essas perguntas, responda para si mesmo. O que tem tirado o meu sono? O que tem tirado o seu sono? Você tem algum sonho impossível? Você tem sido fiel a Deus? E quanto à sua perseverança, você tem perseverado? E eu quero fazer uma pergunta ainda mais importante para você. Você já entregou a sua vida a Jesus? Pense e me responda. Se por um acaso você nunca fez essa oração de entrega, eu quero deixar esse convite para você. Quero pedir que você feche os seus olhos nesse momento e faça essa oração comigo. Senhor, eu sei que sou pecador e preciso do teu perdão. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio entre nós, foi crucificado e ressuscitou. Aí você vai falar agora o seu nome. Eu, Jéssica, te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Faça essa oração e você estará agora com Jesus. Jesus já faz parte da sua vida. Se ele ainda não fazia até aqui, ele faz parte da sua vida. Então, acredite, não existe sonho impossível para Deus. Acredite no impossível. Deus tem o melhor para sua vida. Amém? Beijos, até mais.